Yolanda, já viu o vídeo Music as a Language, do Victor Wooten? Não vi. Ele defende que o melhor jeito de aprender música é da mesma forma que uma criança aprende o idioma, conversando com adultos que já sabem a técnica, repetindo sem entender e cometendo erros em um ambiente leve e perdoador. Com o tempo, ela vai absorvendo vocabulário e aprendendo a construir suas próprias frases. Aprender a teoria nesses estágios seria como dar um livro de gramática para alguém de 2 anos de idade? Você concorda com essa teoria? Como aborda o ensino dos seus alunos em geral? Interessante. Legal. Eu acho que eu lembro. Eu acho que eu uso um pouco. Eu acredito um pouco nisso. Eu não assisti, né? Isso que ele falou especificamente. Mas assim, eu acredito que tem que ter um nível. Você tem que conseguir botar pra pessoa aprender num nível um pouco de não pensa muito e faz. Vai reproduzindo aí. Porque depois que a gente fica adulto, principalmente adulto, a gente fica muito mental. A gente entra naquilo que a gente estava conversando antes. E você se julga muito. Então, se você não botar a pessoa na situação... Então, por exemplo, normalmente nas minhas aulas, todo mundo canta. Mas a pessoa fala, mas eu nunca cantei. Não, mas vamos cantar toda a aula, vamos cantar. Vamos cantar um pouco. Mas eu não sei como, mas vamos fazer. Vai, não pensa muito, 1, 2, 3, faz. A música começou, vai. Por quê? Porque se você fica nesse lugar, ainda mais pra a maioria dos adultos, ele trava, ele se julga, ele não. Então, como é uma linguagem, nisso eu concordo, você tem esse lugar do tipo assim, ter que ficar deixando a pessoa fazendo até ela internalizando aquilo. Principalmente vocabulário. Eu não tenho como falar com ela sobre termos técnicos sem falar termos técnicos. Então eu preciso ir introduzindo esse negócio nela. Vou falar, não, porque a sua musculatura intrínseca da laringe, você percebe que a sua voz, quando tá mais escura, no palato, não sei o quê, ela pode, no começo, ela tá assim. O que a Yolanda está falando? Mas aos poucos, ela vai entendendo. Eu acho que é um pouco isso, assim, ela vai entendendo. Ela vai ficar muito confusa no começo, muito perdida. Eu falo, você vai ficar muito confusa e muito perdida, mas daqui a pouco você vai estar associando as coisas todas. Fica tranquilo. Então tem esse lado, eu acho sim, que você tem que botar a pessoa pra fazer. Porque senão fica muito só também, assim, às vezes, só no pré, sabe assim, o pré do conhecimento. Daí também eu acho que não vai pra lugar nenhum. Só na tese. Só na tese. Porque é muito legal falar sobre as coisas. Eu também falo, eu contextualizo e tudo. Eu acho que tem esse lado que é importante pra pessoa entender. E eu acho que aí tem uma coisa de adaptar o que a pessoa... Eu acho que lidar com o aprendizado, principalmente do outro, é você entender o outro num nível muito bizarro, assim. Eu tenho que ler a pessoa, eu tenho que conhecer ela mesmo pra entender a princípio do que ela me passa, qual que é a capacidade dela de absorver informação e de que forma. Então eu vou também entendendo o quanto que ela tá conseguindo absorver daquilo, né, do que eu tô falando, e daquela forma se tá tudo bem ou não. Então eu começo a fazer alguns testes. Eu falo muito desse primeiro momento de aula, assim, eu faço vários testes. Eu falo, tô conhecendo sua voz igual você tá conhecendo também, vamos ver. Vou testando, vou entendendo o comportamento dela, até de comportamento, até também de como ela tá lidando com as coisas que a gente tá fazendo em aula. E eu sinto que aos poucos, muita coisa por osmose, de tanto eu falar aquele vocabulário, de tanto ela fazer, ela nem sabe muito bem o que ela tá fazendo, mas ela tá fazendo a escala ali e tá dando certo, entendeu? Como é que tu lida quando chega um cara ou uma menina muito fechada, muito tímida, que a voz nem sai? É muito difícil. Eu acho que é o que é mais difícil de trabalhar. Eu acho que a maior dificuldade é quando a pessoa não te dá material pra você devolver, né? Tipo assim, você tem uma relação na aula, principalmente uma aula individual. Uma aula individual eu tô ali só eu e você fazendo aula. Eu preciso dessa coisa. Então, se eu só mandar, tipo, tem uma hora que a relação não acontece. É o tipo mais difícil de pessoas. Mas a gente também tem algumas técnicas pra trabalhar isso. Então, por exemplo, eu não vou ficar perguntando muita coisa dela. Não vou falar muito de coisas pessoais. Eu vou pra coisa em si. Quando você vai pro exercício, normalmente essa pessoa que é tímida, essa pessoa que não sabe se expressar, quando ela tá em ação, em alguma coisa específica, super mental, ela se dá bem. Então não dá pra você ficar muito num lugar de querer se expressa, se abre, não. Bota coisas específicas pra ela fazer, porque ela vai
ela vai fazer. Interessante. Sabe? E daí ela vai melhorando. Daí você vai tirando uma coisinha. Daí eu converso muito, assim. Eu tenho algumas situações que eu já passei de tipo... O que você acha disso? A pessoa... O que antes ela falava, acho ok. Depois ela começa a falar... eu senti agora um pouquinho diferente. Pô, ela já falou um pouquinho diferente agora comigo. E aos poucos você vai trabalhando. Dizem, né? Mas uma pessoa desafinada, qualquer um pode cantar. Sim. Mas ou tocar um instrumento? Pode. A pessoa mais difícil de trabalhar, eu acho que não é a pessoa que não tem o talento nato. É a pessoa que não consegue ultrapassar essa barreira, assim, da relação. Então, eu acho que quando você vai na coisa, quando você vai no exercício, quando você vai na ação de uma coisa específica, normalmente ajuda. É muito comum ter gente tímida procurando aula de canto. Porque é interessante como pessoas muito introspectivas e tímidas procuram arte. Muito. É muito mais frequente do que pessoas extrovertidas, né? É. Muita gente. A maioria dos meus alunos hoje são pessoas tímidas. Que não teriam coragem nenhuma, assim, de gravar um vídeo. Depois de um tempo, começam a se arriscar. E eu acho que é até por uma necessidade de, até quando que eu vou ficar nesse lugar, né? Também, assim, me sentindo assim. Mas a maioria das pessoas são muito tímidas. Tem muita vergonha, até de mim no começo. Né? Eles brincam assim, o efeito Yolanda, porque eles falam, eu tô cantando, tô bem. Quando eu chego aqui pra aula, efeito Yolanda, eu fico meio doida, eu não consigo fazer. Eu falo, calma, não, você vai ver, eu sou de boa, você vai ficar acostumado. Aos poucos vai melhorando, então vai quebrando essa supervalorização do que se tá fazendo, sabe? E eu gosto de ver a coisa de forma leve, então nesse sentido eu concordo com essa teoria, assim, de tipo, tem que ser massa, porque senão... O que tá rolando? Eu vi nos teus stories que tu tem uma tese sobre a timidez, que a timidez é um egoísmo. É um egoísmo, é. Por quê? Como é que é essa Eu teoria? acho que, assim, claro que depende muito da situação, mas isso não sou eu que falo, não. Assim, tem algumas pessoas que falam sobre isso. Até agora, a citação em si, eu não lembro exatamente de quem que é. Mas, por quê? Porque quando você tem uma informação que você sente que é valiosa pra passar pra alguém, e você não faz isso porque você é tímido, você tá se colocando à frente do que é o que você tem pra falar, sabe? Do que é a informação. Então, às vezes, quando você sai dessa casquinha de tipo assim, é sobre mim, o que as pessoas vão pensar sobre mim, não sei o quê, e presta atenção no que você tem a dizer, você para de ficar olhando tanto para esse lado do seu ego, de como que vão achar que eu sou, quem eu sou. Ai, meu Deus, porque isso acaba sendo egoísmo. Que é uma teoria, assim, de tipo, uma visão diferente do egoísmo, né? Não é aquele egoísta de, é só sobre mim, é só sobre mim. É um lado que a gente não olha muito, que é um egoísmo disfarçado, velado. Porque também continua sendo sobre você, então. Então você é tão importante assim que todo mundo vai falar sobre você. Sim. Tipo, ninguém tá nem aí pra você. Se você tem alguma coisa importante pra falar, fala. Tem um monte de gente que vai querer escutar a tua certeza, entendeu? Então você desbloqueia esse lugar de... Realmente, tô super me valorizando aqui. O medo de errar eu também acho que é um certo egoísmo, né? Porque tu acha que o teu erro vai ser tão grande que vai paralisar o mundo e todo mundo vai só falar disso por 5 anos. É nesse sentido. É foda, né? É nesse sentido. Tipo, por que... Nossa, uau, errou. Nossa... E... Entendeu? Uma vez eu ouvi uma frase que era assim, tipo, você é tão importante assim, tipo... porque as pessoas falam de mim. Porque as pessoas falam... Quem fala de você, meu filho? Assim, tá bom, uma meia dúzia de pessoas e depois elas vão embora e param de falar. Ninguém tá nem aí. Então, assim, se você deixa de fazer alguma coisa pelo medo do seu erro, do que as pessoas vão pensar de você, você acaba, sem querer, é meio velado. Você tá se colocando muito importante, assim. Tipo, como se que você fizesse, uau! Então, assim, sai desse lugar. Então, tem técnicas também pra você trabalhar isso, né? Então, tipo, essa visão do... Não supervalorize isso não, tá tudo bem, entendeu? Tipo, prestar atenção de fato no que você tá fazendo, seja na música, seja no que você tá falando. Você começa a perceber que tem coisas mais importantes pra você se preocupar.